Sejam todos muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com Marisa, possui mais de, posso dizer, 20 anos, Marisa, né, como auditora aqui do Estado, né, Controladoria-Geral do Estado. Marisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo que vamos ter antecipadamente. Ai, coisa boa. Pessoal, a gente estava conversando sobre um monte de coisa, até já tinha pedido aqui para iniciar a gravação, porque senão nós ficamos aqui umas 3, 4 horas, né? Mas, Marisa, vamos começar pelo nosso começo aqui, digamos assim, como eu sempre digo, né? Quando tu olha aí para esses 20 anos como auditora do Estado, que momento que te marcou pessoalmente, né? Não pelo cargo, mas pela responsabilidade. Vamos começar a esquentar aí os neurônios. Adorei a pergunta, porque a questão do cargo, né, e a questão da liderança, que é um tema que eu estudo, que eu vivo. Nós vamos conversar daqui um pouquinho. Exato. Tem muito de romantização sobre isso, né? Sobre o glamour dos cargos, como se fosse isso. E, na verdade, eu encaro isso como responsabilidade, que foi a palavra que tu usou. Estar num cargo, né, de gestão, de liderança, é uma responsabilidade. E na minha carreira estive em alguns, né? Sem querer, às vezes. Sem querer. Me conta um pouquinho, vamos lá. Eu tenho feito umas falas sobre a minha carreira, principalmente em universidades, quando tenho sido chamada para falar sobre isso, e eu tenho dito e só me dei conta disso quando eu parei para refletir, para fazer essas falas, do quanto eu não tive a intenção de assumir cargos na minha vida, ou posições de liderança. E isso as pessoas viram em mim esse potencial antes de eu me ver, de eu me ver como líder. E foi muito curioso quando eu me dei conta disso, porque eu não me preparei para ser líder, né? Não me preparei no sentido de estudar liderança. Sim. Ou de me qualificar para aqueles cargos, embora eu tivesse uma qualificação técnica e acadêmica também para estar ali, mas eu não me via ali, eu não almejava isso, não era um desejo. As pessoas me reconheceram antes e me ofereceram cargos. Eu nunca pleiteei um cargo. As pessoas me ofereceram cargos. E foi interessante para mim quando eu visualizei que isso aconteceu, né? E o quanto isso tem a ver com o fato de eu ser mulher e o fato da gente não se valorizar. Eu ia perguntar, autoestima, tu acredita? Não, porque cara de liderança mas a alta exigência, a alta exigência e a exigência com que nós somos vistas enquanto mulheres também. Em cargos públicos ainda. Em cargos públicos, né? Muito. Acho que talvez mais do que no privado, porque a gente vive um meio muito político, né? E o homem é mais. O homem está em mais espaços políticos do que as mulheres, historicamente. Eu estou falando lá de Roma, né? Sim, você está falando historicamente. Falando aqui não é de agora. Não é de agora. Então, sim. Então, voltando à tua pergunta inicial, do que me marcou, eu tive vários momentos marcantes na minha carreira, ligadas à responsabilidade. Mas hoje eu ainda acho que foi ser controladora adjunta do Estado. Embora eu tenha sido a primeira mulher e a única mulher a ser a controladora do Estado, eu ocupei esse cargo por muito pouco tempo, porque ele não era o cargo que era para mim, digamos assim. Eu estava ocupando temporariamente, já sabendo que ele teria uma pessoa, um homem, um colega meu de trabalho que eu admiro muito, Cristiano, que iria assumir esse cargo. O Cristiano tinha um impedimento legal, porque ele estava num outro cargo que ele precisava se desvencilhar, e para isso ele precisava de uma autorização do Banco Central, que demoraria um tempo. Então foi esse tempo que eu fiquei como controladora geral e como controladora adjunta. Controladora adjunta também não foi um cargo que eu queria. Eu nunca me imaginei como controladora adjunta. Eu fui convidada e pensei em não aceitar. E topei pelo desafio, pelo momento que o meu órgão vivia e pela certeza de que eu sabia do que eu poderia fazer pelo órgão, junto com o Cristiano, que era o controlador que Isso iria foi que ser. ano? 2020, pandemia. Meio da pandemia. Auge da pandemia, julho de 2020. Auge da pandemia, exatamente. Então foi muito desafio por causa da pandemia, por causa do cargo, por causa do momento político, por causa do momento do meu órgão. A CGE é um órgão novo, né? A Controladoria-Geral do Estado. Órgão novo? 2019, ela foi criada. Então, ela tinha 1 ano e pouco de história quando a gente assumiu. Ela foi criada em junho de 2019. Então, ela estava numa fase de estruturação,
de início de estruturação, com tudo para fazer. Me explica um pouquinho, CGE, me explica a Controladoria Geral do Estado, explica um pouquinho o que ela faz, porque isso é uma questão interessante. Eu normalmente gosto muito de trazer pessoas que são do meio público, exatamente por isso, porque nós aqui, empreendedores, empresários, a gente não tem muito esse, né, então eu gosto muito dessa explicação. Me explica um pouquinho aí. Eu tenho muito orgulho de ser da CGE, de trabalhar na CGE e da minha carreira, que a auditoria está dentro da CGE, porque eu acho que a gente tem uma missão muito nobre, que é a defesa do patrimônio público. A gente não é uma área fim, e área fim a gente tem saúde, educação, né, segurança, as áreas que entregam políticas públicas para a população de fato, mas a gente faz um papel de área meio, né, de viabilizar com que essas áreas façam suas entregas também. Né? Então a gente cuida do recurso público. Tudo que é arrecadado, tudo que nós cidadãos e contribuintes pagamos, é nosso dever como controladoria fiscalizar e cuidar. Mais do que fiscalizar, cuidar. Para que sejam bem empregados, para que cheguem nas pessoas que tenham que chegar. O antes, né, na verdade, Exato. Não depois que acontece. A gente fala às vezes de política pública e parece uma entidade, né, uma coisa lá longe. Não é política pública, é o hospital, é a escola estadual, é a polícia na rua. Isso tudo é política pública, né? É a forma como os recursos chegam nas pessoas que têm que chegar. E a nossa missão é fazer com que isso chegue de uma forma correta. Fazer com que os gestores não errem na aplicação disso. Né? Fazer com que não haja fraude. Mas mais do que isso, fazer com que a população saiba como é que isso é gasto. A controladoria tem dentro das Controlar, né? Quem não controla, não governa. Só que é muito mais do que fiscalizar, que é a função pela qual a gente é reconhecido, né, publicamente. Isso eu achei legal, explica isso aí, isso ficou legal. Porque as macrofunções do controle, que é como a gente chama as nossas funções, no nível, não vou falar de todas, não vou falar nem de Santa Catarina, de como isso é como um modelo, tá? E daí mais o modelo federal, que é a Controladoria Geral da União. Tá. Todo mundo conhece, a CGU. Né? Todo mundo conhece a CGU. Então, tem as funções de auditoria, que é a mais conhecida, que é a função fiscalizatória, digamos assim, que também não é só isso, mas é a que é a mais conhecida. Tem a função de ouvidoria, que é quem ouve, que é quem recebe, né, as reclamações, as denúncias, os elogios, as sugestões, né. Tem a função de transparência, ativa e passiva, que é isso, que é dar transparência dos atos, das informações, os portais, os pedidos de informação, que qualquer um de nós pode fazer. A função de correição, que é a função de penalização, digamos assim, né? Penalizar servidores, gestores e empresas que se relacionam com o poder público, e a função de integridade, que é a mais nova delas, né? A que chegou por último no controle, digamos assim, mas é onde os órgãos que têm destaque nacional estão empreendendo muito da sua força de trabalho, da sua inteligência na área de integridade. Então, é muito mais do que fiscalizar. Tem a ver com prevenir, tem a ver com muito mais que isso. E essa questão de integridade, explica um pouco isso, porque integridade é uma pessoa íntegra. E tem tudo a ver com isso. E essa é a essência do trabalho da integridade, né? A integridade no mundo e no Brasil ainda tem muita relação para as pessoas que não trabalham com ela ou que não têm tanto contato com ela, com combate à corrupção. E ela também é muito mais do que isso. Eu digo que combate à corrupção é o fim da linha, é quando já deu errado. A gente já errou na prevenção, a gente já errou. Já foi. E aí a gente vai ter que punir e combater para que aquilo aconteça. Mas o próprio conceito de combate à corrupção é mais do que penalizar. Tem a ver com prevenção. E a integridade trabalha isso. Então, questões como gestão de risco, né? Tudo isso tem a ver com integridade pública, né? Na iniciativa privada se fala mais do compliance, né? É o que eu ia dizer, iniciativa privada se baseia no compliance. Compliance, que vem do to comply, que é estar conforme, né? Isso também está imbuído na nossa integridade pública, mas na integridade pública a gente trabalha também com questões éticas, que não necessariamente têm a ver com infrações, né? Disciplinares, eu digo, ou infrações cíveis, que seja crimes, mas tem a ver com essa questão muito da prevenção. Exemplo muito prático para a gente trazer para a terra. Assim. Lá, quando a gente trabalhava, depois que eu fui controladora adjunta, em 2023, eu assumi a diretoria de Integridade e Compliance, que era uma diretoria da CGE, à época, ela não existe mais hoje, e a gente era responsável por implementar os programas de integridade nos órgãos e entidades. Um trabalho super amplo, assim, falando isso parece ser muito... Só nos órgãos? Não, mas não. Faz porque é também mudar uma cultura.
E trabalhar com mudança de cultura é muito complexo, né? Vamos dizer terrível, né? Complexo, gostei. Mas desafiador, porque a gente não muda a cultura de um dia para o outro. É a essência, né? A cultura justamente. Então, um dos temas que a gente trouxe, falando de prevenção, foi os assédios, por exemplo. Quando a gente fez um mapeamento de riscos em 2022, o assédio sexual e moral apareceu como um tema muito latente nos órgãos. 70% dos órgãos disseram que tinham riscos de assédio. Isso não quer dizer riscos, né? Não quer dizer que acontecia em 70% dos órgãos, embora na minha avaliação pessoal acontecia. Mas que existia esse risco. Então, a gente precisava fazer a gestão de riscos, precisava prevenir que esse risco de fato acontecesse. Então, começamos a fazer trabalho de prevenção de assédio. E isso tem a ver com capacitação, com educação, né? Com criar materiais, com dar palestras, com capacitar os servidores, porque existe uma questão também cultural dos assédios, o que eu ia dizer, é uma questão cultural de também. Mudança de geração, coisas que eram aceitas não são mais aceitas hoje em dia. E aí começamos a trabalhar então com prevenção ao assédio. E vinha sempre uma questão que tem muito a ver com a auditoria, com o controle de, mas qual é o resultado disso? Como se a gente tivesse que apresentar um resultado financeiro disso, né? E eu costumava dizer nessas ocasiões, gente, eu não sei o resultado, não existe uma métrica feita para a gente medir isso. Mas Marisa, se uma pessoa deixar de ser assediada ou souber o que fazer quando ela for assediada, valeu meu trabalho? Porque quanto que vale uma vida? As pessoas se matam porque são assediadas. As pessoas largam o trabalho porque estão assediadas, entram em depressão porque são assediadas. Quanto é que vale isso em dinheiro? Eu não consigo medir. Mas vale muito para aquela família, né? Para aquela mãe, para aquela pessoa, para um departamento de um órgão, porque as pessoas se afastam. Aí ela não está no trabalho, tem que botar outra pessoa naquele lugar, ou fica o buraco dela, os colegas têm que assumir o trabalho dela. Então, são coisas que têm valores que não são tão financeiros, mas que a integridade trabalha. São questões ligadas à ética, ligadas ao comportamento. E o comportamento humano não é linear, né? Ele não é previsível. Nem um pouco, né? Do nosso não é, o de ninguém é. E essa questão que tu falaste é uma questão legal, né? Interessante, que está muito em movimento nesses últimos anos, a gente percebe isso, logicamente, mas me passa um pouco da tua percepção, porque tu já passou por várias esferas, né? Município, estado. Quando a gente fala de assédio moral, assédio sexual e por aí vai, né? Existe uma questão muito latente, própria cultura, obviamente isso na sua normalidade acontece muito mais com mulheres, né? De não falar. Mas você como mulher, eu não entendo, eu não sei o que é não falar, o que é não dizer, porque na minha concepção, né, poxa, chegou lá alguém me falou alguma coisa que eu não gostei, eu não vou deixar barato, digamos assim. Isso a gente vê muito nas crianças também, né, fala e tal. Me explica um pouquinho. Tem tudo a ver com a condição de ser mulher. Primeiro, a gente não fala sobre muitas coisas, porque fomos ensinadas a não falar, né? Culturalmente. A questão dos assédios, eles são crimes não. O assédio sexual é um crime tipificado, não sei a data, mas, por exemplo, a importunação sexual, que ela é abaixo, não gosto de dizer isso, mas enfim, ela é diferente do assédio, é um crime de 2018. Ontem. Caramba! Ontem, 2018 foi ontem. Até então ele não era crime. Um homem podia importunar uma mulher na rua, no trabalho. Importunar o que é? Tocar. Assediar. E até 2018? Até 2018 não era crime. O assédio moral não é crime até hoje. Ele não é um crime. A pessoa não pode ser responsabilizada criminalmente. Ela não pode. Então, tu xinga, tu fala mal. O nosso estatuto, que é do servidor, que é a nossa lei, que nos rege como servidor, é de 1985. Não tem a palavra assédio. Ele não é tipificado também como uma conduta... claramente, né, como uma conduta que o servidor não pode ter, vedada para o servidor. A gente enquadra hoje nos processos disciplinares da corregedoria como outra conduta sei lá, desídia, por exemplo, que não é. Desídia tu não quero falar em linguagem bem simples, assim. Isso. Tu não desempenhar a tua função como tu devia desempenhar. Entendi. Ser relapso. Entendi. Ela como desídia.
E as pessoas assediam moralmente as outras. Não é tão raro no serviço público, né? Pois então, né? Porque Poder, tem questões política, políticas, claro. poder, tudo isso. Então, tem tudo a ver com a gente ser mulher. E as mulheres são de fato as mais assediadas sexualmente. O moral é um pouco mais equilibrado, dizem as pesquisas, mas não tem tantas pesquisas assim. Sim. Então tem a ver com isso. Assim, eu vou te fazer até uma confissão. Assim, eu já fui assediada sexualmente e moralmente no meu ambiente de trabalho. E eu nunca denunciei. Porque eu não tinha provas, porque quem faz bem feito. Tem que ter tudo. Então, tem que ter tudo. Não é a minha palavra contra a tua palavra. É a minha palavra e as provas que eu consigo constituir. Por ser um crime, a pessoa vai responder como servidor, né? Sim. Disciplinarmente, vai ser demitido ou exonerado, o que quer que seja, mas vai responder criminalmente também. E eu preciso ter conversas. Você e tem o que ficar assediador gravando e... gravar, ter Mas aí testemunhas. depois pode dizer que gravou sem ter autorização. Hoje, com a IA, né? Então, é muito sensível, né? E até porque tu mexe com a vida. E a gente foi também educada para ser simpática, ser legal. Quando os elogios, é legal tu receber um elogio, tipo, tá bonita, tá linda, esse vestido, né? São coisas dúbias, não são coisas tão óbvias, né? A pessoa vem te cumprimentar. Tu sente, né? Pelo amor de Deus. Tu sente, mas é difícil de provar. Começa a provar o sentido, né? Exato. O que tu sente. E eu, quando foi o sexual, isso já faz muitos anos, eu ficava, olha o pensamento, será que eu estou dando abertura? Será que o meu comportamento faz ele pensar que ele poderia ter esse tipo de atitude comigo? Será que sou eu? Caramba. Será que os outros vão acreditar em mim? Nossa. Se eu disser? É isso que é essa a nossa cabeça. Por isso as campanhas são tão importantes. Para eu saber que outras pessoas passam por isso. E como é que elas reagem, como é que eu denuncio, o que eu preciso ter para denunciar, quais são os canais, a minha identidade vai ser protegida ou não. Porque às vezes eu estou falando de um poderoso. É o que eu ia dizer, cargos, né? Acredito que isso tenha uma boa... O assédio sexual, para ser configurado, tem que ter hierarquia. Então, tu vai estar falando do teu chefe. Ou de uma pessoa superior hierarquicamente. Então, como é que tu... Mesmo na área pública, eu sou uma efetiva, mas a gente tem pessoas comissionadas, a gente tem terceirizados. Como é que tu faz isso? Aí eu vou falar de uma pessoa poderosa, conhecida, que é benquisto. Não, mas é um cara casado, tem filhos, é um baita de um cara, um profissional. Então, tem muitas nuances, muitas camadas ali, que não traz tão óbvio, além de eu falar. Sim, além de... E mesmo o falar, eventualmente, mas ela usa roupa assim... mas ela sorri demais, sim. Mas ela dá abertura, mas ela senta... Então não pode ser simpática, quer dizer cara. que... Exatamente, há uma confusão disso. E há uma questão geracional. Eu vejo muito isso. A nova geração tem mais ciência disso, dos limites. Tá. Porque eu tive... eu tenho vários amigos que são empresários, grandes empresas e tal, e na parte, quando a gente fala de privado... Né? Tipo assim, existe no próprio documento assinado pelo chefe diretor, o que foi, diz o seguinte, olha, relacionamento com relacionamento zero dentro de empresa, então isso mata, né? Acaba, já derruba muito dessas questões que não acontecem dentro do serviço público, né? Então a própria pessoa que entra como CEO, diretor, já não... Entendeu? Então é simples, no momento em que acontece alguma coisa e a denúncia, olha, muito obrigado por tudo, vários colegas me comentaram que já aconteceu e não tinha, obrigado, rua, tchau, boa sorte, porque é algo que eu acredito que esteja mudando, mas a gente está bem nesse meio. Tá. E eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, que eu tive casos... eu vou falar aqui dentro de sala de aula, né? Porque antigamente era... Não digo que hoje não seja comum, mas é menos do não que... Sei. Eu não sei. O órgão que tem mais denúncia de assédio é a Secretaria de Educação no Estado. Então não estou ficando louco, e não estou dizendo que todos são, tá? Sim. Estou falando de denúncia. Porque também aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado, que eu sempre tomo cuidado de falar... que nem tudo é assédio. E hoje como a gente está nesse meio termo entre não ter assédio e tudo ser assédio, também há um pouco de... Eu não quero, assim... vamos tentar, vai, sabe? ver. De que
de que tudo é assédio. Nem tudo é assédio. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu cheguei num órgão, um cara falou, a gente bateu uma foto aqui no trabalho, e aí eu abracei, assim, uma colega minha. Assim, normal. Tá. Tipo, tu chegar aqui, Sim, tirar uma foto comigo e a gente tocar em mim. Mas daí quando postaram a foto eu pedi pra tirar, pelo amor de Deus, porque iam dizer que eu tava assediando ela. Tá, mas peraí, nem tudo é assédio. Nem tudo é assédio. Que relação que tu tem? Qual é a tua relação de proximidade com essa pessoa? Há uma permissão dessa pessoa que tu faça isso, sendo mulher, ou seja homem, não interessa. A questão do não é não, né? A pessoa te disse que não queria, não gosto que me abrace, não toque em mim. Ou minha relação que eu tenho com meu marido não permite que eu me aproxime de outros homens. A gente não sabe, dentro da casa de cada um, quais são os seus combinados, as suas regras lá, né? E aí, não, mas calma, isso não é um assédio. Tocar num companheiro de trabalho numa foto não é assédio. E várias coisas não são assédio. Assim como moral. Tu cobrar pontualidade, cobrar rigor técnico nas entregas não é assédio, né? E as pessoas confundem. A gente fez pesquisa sobre isso com os servidores e as pessoas diziam, vários servidores, que cobrar pontualidade era assédio moral. Não é. Isso está no teu contrato de trabalho. Deus, é o mínimo, né? É o mínimo. Justo. Então, sabe, há distorções para mais e para mesmo, como todos os assuntos que estão sendo colocados na mesa agora, né? Ou mais recentes, digamos assim. Agora que eu digo, falei 2018, a importunação. Não, mas foi ontem. 2018 não é nem ontem, é hoje ainda, do tamanho de mundo, se a gente for relevar. Mas tu falando de Secretaria da Educação, eu achei interessante isso. Existe algum motivo? Tu acreditas? Não, primeiro que é o maior órgão do Estado em quantidade de pessoas. Então tem uma questão. Vamos trabalhar. A secretaria de 14 mil servidores, né? Se eu não me engano, é 14 mil ou mais. Sim. 14 mil acho que é a saúde, acho que a educação é maior ainda. E que se relaciona muito com o público, né? Com alunos, com pais, com outros tipos de servidores, com terceirizados, com uma série de coisas. E onde também tem um histórico isso que tu falou, existia muito mais, hoje não existe. As pessoas talvez estejam mais conscientes também dos seus direitos, as famílias, as próprias meninas, de que aquilo é um assédio ou é uma importunação. Várias delas não se confirmam como assédio, e eu estou falando desses dados porque são dados públicos, né? Não é uma informação que eu tenha privilegiada, de que é o maior órgão de número de denúncias de assédio. Então não sei te dizer a causa. A gente precisaria trabalhar. É o tamanho. É o tamanho. E realmente acredito que e isso o tipo de interação que se dá. Interação com vários tipos de personas, digamos assim. Exato. A ideia do professor ser do professor e da professora serem referências, serem mentores, né? Gerar proximidades, que talvez em outros órgãos não aconteça. Não cria uma relação de vínculo se tu vai ser atendido num hospital. Tu vai uma vez, sai, o professor não, né? Ou o diretor, ou quem quer que seja, tem uma relação de vínculo diária, né? Entendi. Que se configura de uma forma um pouco diferente. E comentando isso, como é que eu posso... já sei. Tu percebe que existe algum erro comum, né, que tu vê dos gestores públicos que eles cometem, né, por falta de preparo, seja na parte de governança ou risco ou integridade, baseado nisso? Porque, na verdade, a gente sempre, dentro do mundo corporativo, a gente se espelha naqueles que possuem mais experiência, né, são em cargos maiores, mas dentro da área pública, tu vê que existe falta de preparo dessa governança. Sim, e daí não é um erro o fim, né? Não, sim. Eu estou dizendo do que acontece. Eu até estava conversando essa semana sobre isso. O quanto no Brasil, a minha realidade é Santa Catarina, mas eu converso aí, né, nas outras instâncias que eu frequento, não há uma exigência de qualificação do gestor público, né? No sentido de que há várias indicações que são políticas, e aí eu estou falando de política partidária, né? Que o critério é político partidário, claro. E não há nenhuma exigência de qualificação, ou nenhum tipo, a pessoa não tem que ter nenhuma formação em gestão pública, ou nem na área técnica na qual ela assume. Né? A gente não tem essa obrigação. No Estado não tem nenhuma lei que diga que o cara que vai assumir a Secretaria X tem que ter experiência profissional ou formação acadêmica ou técnica naquela área. E eu acho que isso é de uma forma muito prejudicial. Na minha cabeça é lógica, né? O cara vai trabalhar finanças, o cara tem que entender de finanças. Não vai contratar o diretor financeiro da tua empresa, um cara, né? Porque é teu amigo. Advogado, não. Porque compactua da tua ideologia política partidária. Entendi. E na prática a gente vive isso. Então, na gestão pública como um todo,
Já foi muito pior. Eu sou filha de servidores públicos, meu pai e minha mãe eram servidores públicos. Acho que já foi pior. Acho que a gente tem avanços e retrocessos em algumas Retrocessos ainda? Sim, muitos. Vivemos retrocessos. Não consigo acreditar. Diários com relação a isso. Então, eu acho que a falta de preparo, a questão da integridade, quando a gente começou a trabalhar, é muito interessante, porque a gente ia conversar com gestores, com servidores também, mas com os gestores, e não sabe o que é gestão de riscos, o que é integridade, o que é governança, né? Que são conceitos claros, né, no mundo empresarial, mas no setor público isso ainda não pegou. Né? Isso ainda não são conceitos tão claros e a gente não tem gestores tão preparados. Eu acho que tinha que ser obrigado. A pessoa vai assumir um cargo público, ela tinha pelo menos que entender princípios de gestão pública. Na minha cabeça não entra. Na minha cabeça não entra. Na França, por exemplo, tem uma escola de governo que forma os gestores. A gente não tem uma formação. A gente tem cursos agora, né, mais recentes. Da ENA, mas eu digo, a gente está tendo as primeiras levas de gestores públicos formados, por exemplo, na UDESC, que tem o curso de administração pública. Quando eu fiz a faculdade, eu sou exaguena, me formei em 2001 lá, só existia a faculdade de administração. E a parte pública era muito pequena, de direito administrativo, e era isso, né? Macroeconomia, e era isso. Hoje tem cursos que formam, graduam pessoas em gestão pública, em administração pública. Que eu acredito que seja lógico, né? Entendeste? Assim como tem a administração, no nosso caso, gestão empresarial. Ou que fosse um curso de formação, Daniel, na tua gestão pública que tu estás, né? Eu vou no Estado, eu vou assumir aqui. Como é que é isso aqui? Como é que é organizado? Quantos órgãos que tem? Quem é quem faz o quê? Competência de quem? Não existe isso. Hoje tu é nomeado, hoje não, né? Historicamente. Sim, historicamente. Tu é nomeado para aquele cargo e tu cai naquele cargo e tu entra e aprenda você mesmo, e aí tu imagina que tem várias formas de aprendizado, vários interesses ali. Então, acho que a falta de formação do gestor público brasileiro ainda é um problema. E isso, tu acredita que a pergunta é meio delicada, mas tu acredita que querem que continue assim? Depende de quem querem, né? Eu acho que talvez pro político partidário, sim, porque se coloca pessoas que defendem os seus interesses, e não estou falando que há um problema nas indicações políticas. Tá? Não, estamos comentando... já trabalhei com muitas indicações políticas que foram excelentes, profissionais excelentes. Eu não vejo como problemático a indicação política para nomeação. Acho problemático a falta de qualificação de pessoas, eventualmente, para assumir esses cargos, tá? Acho que é problemático. É problemático, sim. Enquanto o foco é político partidário, a gente perde o foco que deveria ser a entrega. O foco é... A entrega do serviço público. Exatamente. Isso eu tive um podcast que eu fiz com um querido coordenador nosso do mestrado, o professor... doutor, meu querido, grande amigo Arthur Irigaray, e ele me comentou, Dani, o que eu vejo nessa parte, porque, cara, a FGV é totalmente ligado na área pública, né, criou um dos primeiros cursos de administração pública, né, gestão pública do país, a parte de administração também, né, e ele disse o seguinte, Dani, na minha concepção, uma das grandes falhas é que a área pública tem que pensar em políticas públicas. Né? Porque depois de 3, 4 anos, tudo muda, tudo pode mudar. Então não tem que ser continuado aquilo que já estava sendo feito. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, que quando muda... eu, na minha concepção, não estou preocupado político, PL, PT, PSDB, não, que a política seja lógica e continue ao longo do tempo. E é uma coisa que a gente vê que cada vez que muda, sai todo mundo, entra todo mundo novo, e aí a pessoa não sabe o que quer, vai tentar fazer o seu melhor, mas aí o seu melhor é de acordo com aquilo que deveria ser feito, e aí vem, depois vai, depois... E mesmo a gente como efetivos, isso é muito curioso, porque mesmo a gente como servidor efetivo, que tem essa missão de continuidade, né, e é por isso que estamos lá, nós somos rotulados, eventualmente, por assumir cargos. Eu já fui muito, esses dias me falaram, mas tu é do fulano, de um governador. Eu falei, não, eu sou do fulano e eu sou do fulano que veio antes dele, do fulano que veio. Porque eu tive cargos em todos eles e votei em todos que eu achar que eu posso contribuir. Caramba. Como técnica que eu sou. Eu não tenho vinculação política. E não tenho nada contra quem tem, tá? Não, tudo bem. Né? Cada um está livre para ser. Que tem. E acho muito ok. A gente, como ser, a gente é político. É político, né? Sim. Eu estou dizendo político partidário porque eu, Marisa, e isso não está escrito em lugar nenhum, porque não tem nada que me proíba. Sim. Mas eu, Marisa, entendo que ter vinculação política me gera
pode me... Como é que eu vou dizer? Tem um termo técnico que me fugiu a palavra. É a menopausa, isso. Tem um termo de eu me declarar impedida. Eu teria que me declarar impedida. Eu penso isso. Se eu tenho vinculação política com aquele partido que tem aquele gestor, ou se eu tenho com aquele gestor, me declarar impedida de fiscalizá-lo ou de monitorar ações que ele fez. Porque qual é a minha isenção? Qual é a minha imparcialidade no meu julgamento como auditora? Então, Marisa, tenho uma postura de não ter vinculação política partidária. Marisa, isso é muito importante, né? Que a gente tenha a nossa questão, a gente tem que escutar a opinião dos outros, logicamente. Exato. Né? Mas, Marisa, tu comentaste uma questão, vamos mudar um pouquinho de assunto legal, né? Que a gente vai entrar na parte de mulheres na liderança, vamos entrar na parte do teu mestrado, vamos entrar na parte de... ser mulher e principalmente pessoa física, né? E a gente estava conversando um pouco antes, né? E a gente teve aí um último podcast com a Isabela, maravilhosa, eu adoro ela também, isso é fantástica. E ela comentou um pouco da história, né? Das dificuldades de vida dela e a gente estava comentando e tal, e tu falaste com relação à tua enxaqueca. Né? Então eu já vou até fechar isso aqui, porque isso aqui acho que já nunca sigo isso aqui, pelo amor de Deus. E hoje você, então, está realizando o teu mestrado, né, na parte de liderança feminina. Isso. Eu queria que tu me contasse um pouco dessa tua pesquisa e um pouco da tua vida como, com essa dificuldade, por exemplo, como que veio, né? Que aí tu falou que não tem nada a ver com dor de cabeça. Me explica, vamos lá. São vários temas, Ótimo. Vamos lá. A ideia é essa. O tema das mulheres na liderança, que é meu tema de pesquisa do mestrado que eu comecei ano passado... Explica um pouquinho sobre o tema, mulher. Que é onde brilha meu olho atualmente. Não foi um tema... Eu tenho também refletido muito sobre isso. Não foi um tema que eu escolhi. Foi um tema que me escolheu. Foi um tema que aconteceu para mim, juntando aí a minha experiência prática e as coisas que eu vivi durante a minha carreira. De novo aconteceu, então, né? Porque parece que as coisas vão acontecendo. E eu tava pensando sobre isso quando eu vim pra cá, que parece assim, essa semana uma pessoa me disse isso, tu tem sorte. Eu digo, tenho, eu tenho a sorte, ela acorda comigo todo dia quando eu vou trabalhar, né? Sim. Picasso, há 20, 30 anos eu tenho sorte. Picasso, que é um artista que eu adoro, ele fala sobre isso. Você até pode ter sorte, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Claro, com certeza, lógico. Então a minha sorte sempre me encontra trabalhando ou estudando. Vem, né? Do nada, né? Ela vem e aparece. Do nada ela vem. Né? E tem muito a ver, acho, com estar atenta. Tu e a Isa também falando sobre isso, né? A ter muitas abas abertas na cabeça, a ter uma caixa de ferramenta ampliada, né? Porque tu olha para vários lados, e eu sempre tive esse perfil pessoal. Eu também leio vários livros ao mesmo tempo, eu tenho esse perfil, né? Então meu navegador tem, esse dia eu fui abrir, tinha 162 abas abertas, a minha cabeça é essa aí. Entendi. Né? Então eu acho que eu tô atenta, e eu sou mulher, eu sou pisciana com ascendente em câncer, eu sou água com água. Água com água? Eu tenho uma lua em leão que me resgata. Mas eu... salva. Mas eu tenho isso de ser sensível, e quando essas coisas começam a aparecer com um certo grau de repetição, opa, tu consegue não é parar e consigo fazer. A maturidade, né? Tudo isso. Mas eu diria que é um poder meu, assim, olhar para essas coisas. Às vezes não é tão bom, mas eu consigo converter em muitas coisas boas. Então, em 2017, tem tudo a ver com o que eu falei de ser escolhida para também. Em 2017, a ENA, que é a Escola de Governo do Estado, né? Escola para os servidores, montou uma turma, a Júnia, que era presidente na época, uma mulher também sensacional, montou uma turma de liderança feminina. E ela trouxe uma professora, uma filósofa francesa maravilhosa, Gisele, para fazer para dar esse curso para algumas servidoras. E a Júnia, enquanto presidente, a turma era muito restrita, porque era uma turma, a professora fala francês, com tradução simultânea, então tinha uma restrição física dessa turma, e a Júnia, então, pensou, selecionou mulheres que que estavam em cargos ou que ela entendia como, ou que se destacavam no seu órgão, no seu local. E a Júnia me convidou para fazer esse curso. E eu, na época, não me lembro se eu estava em algum cargo ou não, mas não era também se eu estava em cargo, era cargo de assessoria, não era cargo de topo, né, da gestão pública. E eu te confesso que eu fiquei muito... Será que eu vou fazer isso? Putz, vão tratar assunto nada a ver comigo. E aí, de um termo bem pejorativo que se usa quando a gente fala sobre isso, umas coisas feminazi. Sim, entendi. Umas coisas de, sabe, assim, não é minha pegada. Levantar a bandeira e... eu achava que não era minha praia naquele momento. Mas eu fui.
fazer o curso. Eu tinha feito até uma cirurgia e eu fui pro curso. De licença eu fui fazer o curso. Foi 1 semana esse curso. E mudou a minha vida. Esse curso mudou a minha vida. Mudou a minha forma de olhar para as experiências que eu tinha enquanto mulher. Mudou a minha relação com outras mulheres. A gente formou um grupo depois desse curso, onde eu aprendi muito no curso, mas depois a gente formou um grupo que é já foi mais ativo, mas ainda é uma rede de apoio de mulheres que estão em cargos de liderança. Eu conheci a Isabela nesse grupo, e tem várias outras mulheres que eu admiro muito que estão nesse grupo, e a gente começou a ter esse tipo de conversa, começamos a fazer estudos sobre como é composta a forma de trabalho que não existiam no Estado, não tinha nenhum estudo sobre quantas mulheres somos, onde estamos, qual é a nossa formação. Fizemos esse primeiro estudo, que eu vou atualizar agora na minha dissertação, uma parte dele, com a professora Helena da UFSC, que publicou na revista da ENAP esse estudo. É o único estudo que tem de diagnóstico, falando sobre gênero, no setor público de Santa Catarina. E ali foi a minha virada de chave. Foi quando eu percebi que várias coisas que eu vivia não era só eu que vivia. Aquilo eram sintomas ou características de mulheres em espaço de poder, sim. Uhum. E aí eu comecei a ler sobre isso, mas ainda não academicamente. Ainda lendo, ler livros, ler curiosidade. coisas. Exato. E me aproximei muito. Em 2022, junto com uma outra colega, que é a controladora geral adjunta do município de Belo Horizonte, a gente escreveu um artigo para um livro. O livro se chama Mulheres no Controle, que já era uma iniciativa do Conselho Nacional de Controle Interno para as mulheres. E a gente escreveu um livro, então, sobre a subrepresentação de mulheres em cargos de poder nos órgãos de controle. Foi bem legal. Órgãos de controle? Controladorias estaduais, municipais e federal. E aí, então, foi a primeira vez que eu publiquei algo sobre liderança, sobre mulheres na liderança, aí bem na minha área, bem na área de controle. Isso não tem muita coisa, né? Tem, mundialmente tem, Brasil não tanto, mas já tem muita produção, mais até quantitativa de quantas são, onde que estão, né? E aí, fiquei estudando isso, publiquei e tal. E aí, conforme eu fui também amadurecendo com a idade e no momento profissional, o mestrado sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca era um momento na minha vida, porque eu estava num cargo, porque as minhas filhas eram pequenas, eu tenho 2 filhas, né, que agora Quantos aninhos tem elas? Uma faz 18 semana que vem e a outra tem 14, mas naquela época elas eram menores, então há também a nossa dedicação enquanto mulher para a maternidade, né, para o cuidado, para tudo isso. E aí, em 2024, quando eu saí do cargo de adjunto, ainda estava no cargo de diretora de integridade, eu comecei a ver que talvez eu não fosse viver um momento profissional tão legal, a partir de então, pelas conjunturas que eu via acontecer. Porque eu vi no teu Instagram, tem muita movimentação disso, né? Tem. E aí, então, eu saí do cargo que eu estava e comecei antes de sair, eu comecei a fazer matérias isoladas no mestrado para me aproximar. Me formei em 2001, então eu estava muito longe da academia há muito tempo. Eu fiz uma pós-graduação em 2007 em Direito Tributário, que não tem nada a ver hoje com o que eu faço, mas na época tinha um pouco mais a ver. E aí eu fui fazer uma cadeira na ESAG, depois eu fui fazer uma na Federal. Uma curiosidade. Para ver como que era, para ver de quem que eu tinha que me aproximar, como é que eu não sabia nem como é que eu me inscrevia num processo de mestrado. Eu passei. É cheio de coisa. E aí eu fui e, de novo, o acaso me colocou junto com uma mulher, que também admiro muito, que é a minha orientadora hoje, a professora Solange, lá na Engenharia de Gestão do Conhecimento da UFSC, que é de onde a Isabela também é, né, egressa. E na primeira aula com ela, ela falou para mim, eu tinha que ter um tema para fazer os trabalhos daquela disciplina. E a disciplina era nada a ver com mulheres, a disciplina era inteligência artificial, uso ético da inteligência artificial na pesquisa. Nada a ver mesmo. E aí, no final da aula, eu fui falar, e aí elas falaram, tu tem que ter as 2 professoras, tu tem que ter um tema para fazer os trabalhos da disciplina, porque todo mundo estava ligado a algum programa de pós-graduação, mestrado ou doutorado, eu fiz como aluna isolada, então eu não tinha um tema com o qual... já vinham, né, seguindo uma linha, já estavam numa linha de pesquisa, eu não. E ela falou, não tem nenhum tema que tu queiras pesquisar para poder fazer os trabalhos? Eu falei, sim, liderança feminina. Ela, é o tema que eu estou abrindo pesquisa. É o tema que eu estou pesquisando, que eu estou abrindo pesquisa. Caraca. Nunca tinha visto ela na minha vida. Eu não sabia quem ela era. E aí ela falou, por que tu não aplica pro mestrado da administração, que tá o processo seletivo aberto? Eu falei, encerra quando? Segunda. Isso era sexta, 6 horas da tarde. Sério? Não acredito. Juro pra ti. Cheguei em casa, juntei coisas que eu tinha escrito, fiz um anteprojeto e encaminhei.
Fiz 3 etapas, o Nossa, processo seletivo super longo, sim. passei, e ela, a professora Solange, é a minha orientadora. Não tive nenhum contato com ela depois dessa disciplina, durante a seleção do mestrado, nem sabia que ia ser ela, mas de fato ela estava na linha de pesquisa na qual eu me inscrevi, o tema que ela estava abrindo pesquisa, e hoje a gente tem uma parceria, então, que é a minha... Ela orienta várias outras mulheres, ela é a professora das disciplinas de mulher na liderança no EGC, na administração, e a gente vem desenvolvendo essa parceria aí ao longo desse ano. E, de novo, ao acaso de estar ali e de olhar para isso como uma oportunidade, me dedicar para aquilo, nada é acaso, né? É a energia que a gente momento coloca. certo, na hora certa, lugar certo, não vem do acaso. É a sorte. É a sorte. É a sorte de eu estar com a minha bundinha sentada numa ali, cadeira lá na UFSC, numa sexta de tarde, estudando claro. IA na pesquisa. É essa sorte que me acompanha, entendeu? Então, daí que fui parar nesse assunto do mestrado. Falando sobre o mestrado, foi assim que esse tema me escolheu. Tá. Então, não fui eu que disse, vou pesquisar isso. Foi me escolhendo ao longo dos anos. Desde 2017, eu estava, em alguma medida, olhando para esse tema, né? E agora, de uma forma muito mais mergulhada, centrada, academicamente falando. A questão da enxaqueca também vem ao longo da minha vida como um marcador que me define hoje. A enxaqueca hoje, embora seja ruim dizer isso, ela é um marcador hoje que me define, porque ela é uma doença crônica, a gente conversou um pouquinho antes, mas acho que é importante eu falar, é a terceira doença crônica mais incapacitante do mundo, e ela atinge majoritariamente mulheres. Pois é, isso que eu achei interessante. Mulheres. Interessante, né? Não, mas é interessante, né? Porque tem uma questão biológica aí, pelo fato de nos atingir mais, mas como eu falei para ti, os estudos hoje dizem, daí muito mais os estudos feministas do que os da medicina, de que se ela fosse uma doença que atingisse mais homens, a gente estaria num outro estágio do desenvolvimento das pesquisas para cura, ou para o controle, pelo menos, né? Porque, como ela é uma doença feminina, assim como a menopausa, que não é uma doença, mas é uma condição feminina, os estudos ainda são atrasados. Isso eu percebo, né? Muita coisa nova surgindo, perimenopausa, isso parece que... Né? Que não é surgindo, né? Porque sempre existiram, mas surgindo enquanto assunto, né? Sim. Enquanto as pessoas famosas falando coisas que antes era igual a questão do assédio, era meio tabu. É cultura, então, né? Era meio tabu e vergonhoso falar que tu tá na menopausa. Parece que a tua vida acabou, né? A vida sexual, a vida produtiva, né? Porque tu não pode mais reproduzir, que é um papel socialmente atribuído às mulheres, né? A maternidade. E aí, então, tu não serve mais para um monte de coisa quando a gente está, na verdade, no auge da nossa vida intelectual. Honesto. E de maturidade, de várias coisas. Tem muito a ver com a mesma cultura da questão do assédio. Não se falava. Então, quando uma Fernanda Lima tem podcasts para falar sobre menopausa... Como é que é o nome do podcast dela? Ai, gente... é o... Zen. Isso aí. Zen alguma coisa. Tem traz o marido também, às vezes. Exato, trouxe muitos profissionais, muito legal. Quando uma Fernanda Lima, que é uma mulher linda, um modelo de, físico de mulher, mas que também é mãe, que também é casada com um cara que também é um modelo, né? Que as mulheres, de desejo das mulheres e referencial para os homens, fala sobre isso, se quebram muitos tabus, né? Se vê. Tá, mas se a Fernanda Lima tá na menopausa e ela é aquilo tudo, eu também posso ser, né? Ou a minha mulher também pode ser, ou a minha companheira de trabalho também pode ser uma baita de uma mulher na menopausa. E a menopausa também é subestudada. A gente fala, agora surgiu. Não, né? Sempre existiu, mas não era falado. Eu não me lembro da minha mãe falar da menopausa. Isso é outra coisa, né? Falar sobre relação sexual, falar sobre menopausa, como é que eu vou comentar sobre isso? Não se falava, a mulher acho que era muito mais a parte de menstruação no início. Sim. Porque não tem como não, né? Menstruação, pelo amor Exatamente, de Deus. É físico, né? Mas a menopausa não é tão físico no sentido de que são sintomas que... por vezes são negligenciados, né? Eu demorei talvez 2 anos para me dar conta que eu estava tendo sintomas de menopausa. Porque assim, uma coisa meio o sono que acorda um pouco, é um cansaço que, mas eu tô cansada mesmo, eu faço mestrado, eu trabalho, eu tenho 2 filhas, tô cansada. Correta, né? Não é à toa que eu tô cansada. Não, mas peraí, mas tá demais. Então, são coisas que... por isso é importante se falar sobre, né? Parece, às vezes, agora só se fala sobre isso. Não, mas é importante que a gente fale, que outras pessoas escutam. Agora, que, na verdade, antes não se falava, literalmente, era isso que eu percebo, né? Então, se tu for fazer uma análise aí, já que 2018 é hoje ainda, tu pega antes da pandemia, não era
Dani, 2018 foi ontem, né? Mas se tu pegar o próprio direito das mulheres... Não, então, né? Aí a gente está falando de ontem ainda. Até a década de 60, a mulher não podia ter conta bancária sem autorização do marido. Em 1970 e alguma coisa, 2 ou 3, a mulher foi autorizada a ter cartão de crédito no seu nome, fazer faculdade sem o pai ou o marido autorizar. Década de 70, eu sou da década de 70, eu nasci em 76. Sabe que eu fiz um podcast com a professora Ana Maria Torres, e ela entrou na escola do Exército, alguma coisa assim, não lembro. E ela foi a primeira mulher, só que era anos 90. Quebrou muito. Cara, pelo amor de Deus, a minha cabeça, ela não, né? Porque eu não tenho nada, não tenho... A gente não reparava, o normal era tu chegar no... Assim, eu sou acostumada, e aí vem o que eu falei do curso lá, que eu achava que não era pra mim, por quê? Porque talvez eu tenha características masculinas em mim fortes, tá? O que a gente chama na academia de agênticas. Tem o ânimos, né, digamos assim. Exatamente. Então, assim, eu sou objetiva, eu sou racional, eu sempre gostei de matemática e física na escola, que não é o padrão tanto das mulheres. A minha linguagem do amor não é servir. Entendi. Então, talvez eu tenha características diferentes do que se espera de uma mulher. E isso se reflete no meu trabalho. Então, eu sempre trabalhei muito bem com homem. Eu sempre tive amigos homens desde a minha infância. Amigo de dormir na casa do meu amiguinho menino. Entendeu? Mas em 1980 não era tão simples, né? Minha mãe nunca me falou nada. Hoje eu olho para trás e vejo, olha, não era tão simples eu ter um melhor amigo menino. Não era tão simples eu ter amigos homens na minha adolescência. Eu trabalhar também com homens. Então, eu fui acostumada a ser a única mulher numa sala, numa mesa de reunião, a entrar. Eu sempre falo do salto. Porque o meu atual marido me cobra não, mas me fala, não sei por que tu usa tanto salto. Porque, né? E eu digo, o salto nos coloca numa posição diferente com relação aos homens, no sentido de que os homens são mais altos que a gente em estatura. Sim. E quando eu chego num lugar, eu cansava de chegar. Meu marido sabe, trabalha comigo, tem 1,87 m, homens de 1,90 m. Se eu entro numa sala pequenininha, eu já entrei pequena, eu já perdi na minha entrada. Então, não é que isso me define, mas isso tem a ver com a impressão que a gente tem. Total. E a gente forma impressões visuais, né? E tem pesquisas que dizem que isso dura pouquíssimo, 5 segundos, 3 segundos, que tu forma ali. Então, em vários lugares eu precisava chegando, como a gente fala, né? E o salto me ajuda nisso, porque eu tenho 1,65 m, todo mundo fala isso, tu não tem esse parece ter mais, porque eu sempre tô de salto. Porque eu sempre tô. E aí, e tem a ver com os outros e tem a ver comigo. Eu me sinto, entendeu? Tem a ver com a minha autoavaliação quando eu tô de salto. Parece uma coisa muito fútil, né? E até porque a minha profissão me permite estar de salto. Eu fico muito sentada, né? Trabalhando, que outras pessoas não têm essa possibilidade. Mas não tem a ver com o psicológico de ser mulher também. E então, esse curso e essas pesquisas me pontuam ou me explicam muito do que eu vivi na minha trajetória e muito do que eu consigo hoje agir para que as pessoas que venham, as mulheres que venham depois de mim estejam em situações diferentes. E aí, casos bem práticos, eu tenho um exemplo que eu uso direto, já usei em aula, mas eu não me canso de falar sobre ele. Eu fui numa reunião, numa sala de reuniões de um secretário de Estado. Na época eu estava num cargo de topo. Era uma mesa gigante, numa sala linda, uma sala cheia de TV, parece, tu imagina assim, um órgão top, sim, assim, com umas TVs cheias, uma sala de situação, assim, sim, meio Liga da Justiça. Sim. E aí, cheguei naquela sala, eram 19 homens, e eu, nessa reunião, quando eu entrei. Tá? Tu sabias que tinham 19 homens? Quando eu chego, o diagnóstico é imediato, né? Imediato. Mas era uma coisa comum para mim, não me assusta, mas me coloca no, tipo não, assim, talvez certeza. Vá acontecer coisas aqui sim, que eu vou precisar me posicionar, né? Às vezes não, muitas vezes não, mas às vezes sim. Nessa ocasião específica, esse secretário começou nem todo mundo se conhece, vamos nos apresentar e dizer o nosso nome, de onde somos, beleza. Ele começou o homem imediatamente aqui do meu lado. E aí isso rodou a mesa toda, e aí antes de chegar em mim, ele pediu, já que todo mundo já se apresentou, vamos começar. Mentira, sério? Juro por Deus. Caraca. Isso de 2020 pra cá, tá? Não vou dizer o nome. Não, claro que não, óbvio, lógico. Mas de 2020 pra cá, ontem, de novo, né? Hoje ainda. E aí eu... me levantei
me levantei a minha mão, falei, secretário, não, todo mundo se apresentou, não, eu ainda não me apresentei. Aí ele, não contente com o ato falho, ele falou assim, eu achei que tu estavas com o fulano, que era o fulano do meu lado. Ele achou que eu era uma... E não sem motivo, ele achou que eu era uma assessora, outra vez que eu tivesse ido fazer ato, outra vez que eu tivesse ido para projetar alguma coisa. Tá brincando. Sim. O cara não teve nem capacidade de ler, pelo menos, quem ia estar presente. Não. Isso é uma coisa normal que a gente faz. Quer dizer, eu faço, pelo menos, né? E aí nem vou exigir isso de um secretário, mas enfim. E aí deu aqueles 3 segundos de constrangimento e se tocou a reunião. Aí eu falei meu nome, falei de onde que eu era, e ele ainda disse que achava que eu estava junto com o fulano, o que é muito comum, né? O que é muito comum também é as mulheres não sentarem na mesa, né? A gente senta, às vezes, na fileira de trás, né? Porque são assessoras, porque... Sim. Desculpa, que pra mim não fecha aqui. Isso é realidade, não em 2026. E eu já ouvi outras mulheres falando, não, mas ela foi demitida porque ela sentava na mesa e falava. Isso há 2 anos atrás. Sim, mas ela tinha um cargo que ela sentava na mesa e falava. Ela tinha legitimidade para falar sobre aquilo, né? Era da área dela. Mas mesmo as mulheres ainda, isso não é tão aceito. A gente vive um momento em que se fala muito sobre a questão das mulheres e parece que as coisas estão resolvidas, mas não estão. Nós estamos no falar. Exatamente. Ainda, né? Mudar a cultura com todo o carinho, amor e respeito, mas tem que essa geração meio que, né, ir sair de cena. E aí, talvez se eu não tivesse feito esse curso, talvez se eu não tivesse ouvido outras mulheres, eu não ia me dar conta do quanto a gente é cortada na nossa fala, nas reuniões, o quanto a gente não então, tu também tinha dificuldade de ver também isso? Tinha. Eu acho que... eu não vivi tanto, eu tive sorte de novo. Eu acho que tem muito a ver com o meu jeito, porque eu sou objetiva, eu também não peço espaço, eu acho que eu vou cavando o meu espaço, eu não peço tanto a palavra também às vezes, eu também digo, eu estou falando ainda, não me interrompe, mas são coisas que eu fui aprendendo a ler e como eu tinha que me colocar. A professora Gisele, que é essa que eu falei que a gente fez o curso, né, ela tem um livro que se chama Subversivas. E aí não tem nada a ver com sair na rua, não tem nada a ver não é sobre sair na rua queimando sutiã. Tá. Que já foi feito e era necessário naquele momento. Tá. Mas é como é que a gente subverte algumas coisas no nosso dia a dia. Tipo isso. Tipo levantar a mão e dizer, não, mas eu não me apresentei ainda. Entendi. De se colocar, de subverter algumas micro-subversões no seu dia, que se posicionando em situações onde a gente precisa se posicionar, sim. Porque às vezes as outras pessoas não têm condição, não têm a mesma poder de leitura que tu tem, ou não têm o mesmo status que tu tem, né, de cargo mesmo, ou não tem, ou às vezes, por exemplo, eu digo muito dos efetivos e comissionados que têm vínculos, mas, né, eu tenho um vínculo, eu tenho estabilidade, então eu posso falar. Entendi. Eu cheguei para um gestor há um pouquíssimo tempo atrás e falei, eu me senti desrespeitada com a sua atitude. Eu falei. Comissionado não pode falar isso. O comissionado tem que ficar quieto, né? Numa empresa privada, às vezes não pode falar isso, porque o vínculo com o vínculo empregatício às vezes não permite, é uma mãe de família, é uma pessoa que às vezes emprego, não pode perder. Tem muito, né? Às vezes é uma mulher preta, completamente diferente de mim. Eu tenho noção dos meus privilégios enquanto mulher branca. Né, de classe média, que estudou em escola sim, tu tem privada. Um background que já te ajudaria. Então eu me sinto hoje na obrigação de fazer pelas outras mulheres que não podem fazer, por uma mulher preta que não pode falar, né? E aí quando a gente estuda a liderança feminina, a gente estuda muito sobre isso, ou está se estudando mais sobre isso, sobre essas outras camadas que compõem, porque embora nós sejamos todas mulheres, isso nos faz uma categoria enquanto gênero, nós não somos todas iguais. Dentro dessa categoria, como vocês também não são enquanto homens, né? Então tem as mulheres pretas, tem as mulheres de origem indígena, tem as mulheres que são mães que não são mãe, tem as mulheres de classe social mais baixa, as trans, né? Que é outra conversa muito mais recente. Então tem muitas camadas aí que ainda são incipientes, tanto em estudo quanto em aceitação no mercado, né? Seja público ou privado. É uma conversa que não tem fim. Não tem fim. E ela está só começando. E essa parte de liderança feminina do teu mestrado, me explica qual o teu objetivo com ela? Então, o meu recorte do meu mestrado e do que eu estou estudando tem a ver sempre com o setor público, tá? Porque também tem nuances completamente diferentes das mulheres no setor privado e no setor público, principalmente por causa dessa questão política, né? Das redes de contato. Como eu te falei, eu sempre fui indicada para os cargos, e os cargos públicos são assim, eles funcionam por indicação, são cargos de confiança do gestor máximo daquele ente, né?
E é muito mais fácil tu indicar quem tu conhece, quem tu tem alguma relação. Proximidade, Proximidade. Claro. E onde é que se dão essas redes de proximidade? Em redes sociais, não social, internet, né? Mas em convívio social, então tem maçonaria, né? Tem entidades empresariais. Vê quantas mulheres tem em entidades em partidos políticos, quantas mulheres são. Né? Redes de convívio, o futebol, depois do trabalho, o happy hour, quantas mulheres vão? Eu sempre fui a mulher que foi no happy hour. É verdade, isso eu lembro de um tempo atrás, sim. Mas nem todas as mulheres podem ir, às vezes não tem ninguém para ficar com os filhos, ou alguém com os pais, que é outro cuidado que é terceirizado para as mulheres, digamos assim. Então essa economia do cuidado, que hoje também está se estudando, eu vi que em dezembro o governo federal lançou o Plano Nacional de Cuidado, que tem a ver com isso, com monetizar, ou pelo menos quantificar o quanto que a economia do cuidado ou as ações de cuidado nos tomam tempo, né? E não só, eu tenho falado também sobre isso, parece da parte fútil, mas não é só a economia do cuidado, que daí pega muito, porque os homens dedicam, em média, no Brasil, 10 horas a menos de cuidado na casa e nos filhos, sabia? Isso é estatística, IBGE. 10 horas a menos que as mulheres, 10 horas é muito. Eu não tenho 10 horas livres na minha semana para treinar, cuidar de mim ou fazer sei lá o quê. E o homem tem isso como hora livre. Então, isso nos coloca em posições muito diferentes, né? De disponibilidade, a questão de não ter flexibilidade de trabalho. Nós, no Serviço Público de Santa Catarina, não temos, por exemplo, trabalho híbrido, que é uma medida tida mundialmente já como facilitadora para as mulheres no trabalho. Porque tu não precisa se deslocar, porque tu pode atender eu vejo como total, eu pratico lá na empresa. É lógico, para mim, a pessoa mora, sei lá, São José, vai perder 2 horas por dia. No Poder Executivo de Santa Catarina a gente não tem, o Judiciário tem, o Ministério Público tem, o TRE tem, mas o Poder Executivo não tem. Eu trabalho 100% presencial. Oxi. Então, nós ainda estamos atrasados, por isso quando tu fala dos retrocessos, a gente está atrasado, penso eu, enquanto política pública mesmo. Política pública, isso. De deixar que não é só de atender filho, né, mas de flexibilizar o teu horário. Quem sabe eu produzo mais à noite. Isso é uma coisa, né? Isso eu acho que mudou muito, né? Eu vejo isso como que eu funciono na empresa. Eu digo o seguinte, gente, a minha visão é como vocês, não é como vocês estão trabalhando, mas é o resultado que vocês estão trazendo, como vocês estão se sentindo. Gente, estou me sentindo bem, eu estou me sentindo alegre. Ah, Dani, hoje eu vou ter que levar minha filha na escola. Tá, qual o problema? Entendeu? Depois eu trabalho. Não precisa dizer que tu trabalha mais, tu sabe o que tu precisa fazer. Entendeste? Eu não preciso ficar te controlando. Mas ainda é muito visto como um problema, né? Até nas entrevistas de emprego, é muito comum esses relatos, que é perguntar pra mulher, tá, mas tu tem filho pequeno, quem é que cuida? Ah, mas se ficar doente? Não se pergunta isso pra um homem. É verdade. Como se o homem não fizesse essas... E vários homens fazem essa função. Não, eu sei sou que tu faz. Deus, tá louco, eu não fizer, adoro meu pintinho. Eu sei que tu faz, meu marido faz, né? O pai das minhas filhas faz. Mas muitos homens não fazem. E não há essa preocupação. Né? Eu digo até o horário da escola é incompatível com uma mãe que trabalha. Total. O horário é incompatível. Total. As minhas filhas, historicamente, eu sempre digo isso, tem um lado ruim de ter priorizado a minha carreira em alguns momentos, e eu fiz e faria de novo, mas tem sempre consequências, que a gente sempre está lidando com isso. Eu nunca fui uma mãe que levou e buscou minhas filhas na escola, porque era incompatível com o meu horário de trabalho. Entendi. E eu priorizava o meu horário de trabalho, porque historicamente eu estava em cargos. Eu tinha que dar exemplo, eu tinha que estar lá, né? Realmente sim, com certeza. Então eu nunca levei e busquei minhas filhas na escola. Minhas filhas historicamente foram de transporte escolar. Querida. Então eu chegava na escola e eu dizia, tu é mãe de quem? Os outros amiguinhos não me conheciam. E tudo bem pra mim. Era o preço que eu pagava pra estar onde eu estava. Faz parte, né? Mas tu entende como... E um pai não é cobrado por isso. Um pai não chega... Geralmente não se conhece o pai das crianças, assim, né? Nas reuniões, né? De pais. Isso quando é pequena, né? Hoje eu tô em outra fase, graças a Deus. Foi ótimo enquanto durou, mas passou. São duas meninas. São duas meninas, mulheres, né? Duas adolescentes. Eu tenho outras hoje, outras questões. Várias outras. Mas isso, por um tempo, era uma dor minha, assim, que eu controlava, que eu pesava, mas, assim, eu não ia na escola. Eu ia na escola em atividades festivas. Sabe que horas era? 4h da tarde. Apresentação Dia das Mães. Então, normalmente é isso, né? E aí tu vai de manhã cedo pra sair, aí volta pro trabalho... Porque não é pensado ainda, o mundo não é ainda pensado que o mundo 2026 não é pensado para as mulheres que trabalham, né? Quem é que leva em consulta médica, quem é que...
tudo isso. Eu ainda vivo isso, ainda acompanho minhas filhas, né, em consultas. Sim. Mas então eu me organizava para o primeiro dia. O primeiro dia eu queria levar até a sala, e aí no primeiro dia eu ia lá levar ou buscar, enfim. Mas não era a minha rotina, eu nunca tive essa rotina de buscar e levar, que muitas mães... Sim, tanto que tem essa questão de mães acabarem ficando somente com mães, sim, né, sim. dona de casa, e isso acaba também tem um lado, na minha visão, tem um lado profissional Sim. da mulher, né? Então, o que né, no meu caso, se eu posso, eu vou, eu busco, eu levo, eu não vejo isso como problema. Aliás, eu não vejo problema nenhum levar o meu, claro problema. Sabe? É. E isso existe muito, Mas né? tu já tá numa geração onde eu já isso... consegui compreender. Exatamente, avançar e entender também os benefícios para o teu filho. Poxa, tá louco, né? imagina. A conversa que tem. Nossa. A minha filha ano passado tá fazendo terceirão, a mais velha, e eu trazia todo dia ela nos dias que ela está comigo para aula no centro, e era muito cedo, e o horário que eu não precisava acordar aquele horário tão cedo. E algumas pessoas dizem, por que não bota num ônibus? Já tá grande. Gente, mas vários dias é a única hora do dia que eu converso com ela. Deixa eu ir fazer. Que eu tô levando ela ali, é o horário que ela bota a música bom, dela, né? que eu aprendo a música da Taylor Swift, que eu conheço o Bad Bunny, entendeu? Sim. A hora que eu converso a língua dela ali, e vários dias, foi a única hora do dia que eu a vi, porque elas estudam de manhã. Eu trabalho do meio-dia às 7, 8, 7h30, 8, 9. Essa semana, 2 dias eu saí 9 horas do trabalho. Quando eu chego em casa, elas já estão se preparando. Assim, já dormiram até, né? Não, elas dormem um pouquinho mais tarde, mas assim, já é naquela hora de desaceleração, onde não é a hora que as coisas... Já comeram, já jantaram. Já jantaram várias vezes, algumas vezes não. Então, sabe? São as escolhas que a gente faz enquanto profissionais. E aí, só para resgatar a história do mestrado, que é onde eu digo onde brilha meu olho, eu estou trabalhando no setor público, eu estou pesquisando sobre o setor público, e eu vou focar na trajetória das mulheres, porque, como eu te falei, tem vários estudos em nível nacional e internacional sobre quantificando, né? Contando quantas mulheres estão, aonde que estão. Exatamente, assim, eu quero entender como é que as mulheres que chegaram e se mantiveram, chegaram, quais foram, o que elas, o que facilitou elas estarem ali, o que dificultou, quais são sabe, mas na liderança feminina tem várias metáforas, não sei se você já ouviu falar, teto de vidro, labirinto da liderança, síndrome da impostora. Começa a, sabe? Mas tudo isso é real, são realidades, mas eu quero avançar disso, no sentido de como é que as mulheres passaram por isso. Você quebrar o teto de vidro, por exemplo. Como é que essa mulher, como é que essas mulheres... Saber em palavras, né? Como é que... Para que isso, e qual é meu objetivo com isso, né? Não é só saber de curiosidade, é para que a gente consiga em algum dia, e eu sou só uma formiga no meio disso tudo, botar isso em políticas públicas que ajudem outras mulheres a estar. Não estou falando só do serviço público, mas que ajudem outras mulheres. Eu acabei de escrever um artigo, nem publiquei, acabei mesmo, ontem eu fiz a revisão final desse artigo, aí no mundo, estudando os efeitos não, na verdade, as mulheres, sob uma teoria, que é a teoria da burocracia representativa, que não vem ao caso aqui, mas que fala sobre isso, de como que as mulheres, de fato, representam outras mulheres na burocracia pública, né? E burocracia não pejorativamente, mas na teoria da burocracia. E aí, nesses estudos, alguns já trazem efeitos que essas mulheres trazem, estando em cargos de topo. Por exemplo, a questão de ter mais políticas públicas para as mulheres de baixa renda, assistenciais, saúde, educação, creche, escola, que atendam outras mulheres. As mulheres são mais sensíveis a assuntos de mulheres. Isso tem tudo a ver com diversidade e com inclusão, né? Então, o meu objetivo é mapear o que já tem, entender como é que essas mulheres, para um dia, e não vai ser no mestrado que eu vou fazer isso, mas ela é só o começo, eu, nas posições que eu assuma, que eu venha a assumir, se eu continuar assumindo, possa trabalhar também implementando coisas nesse sentido, porque se a gente não conhece, eu vou estar igual um homem lá, né, que não sabe da realidade do que é. Então, esse é o objetivo, é muito acadêmico, porque eu quero entender, e eu sou curiosa quanto a isso, quero pesquisar, gosto muito de estudar, mas é muito também de conseguir colocar isso em prática, prática.
em prática com outras, Eu acredito onde eu que trabalho. isso é a grande questão, né? Tu tem que ter o acadêmico, tem que botar em prática. Tem que ter a prática, mas tem que botar a academia. Eu acho que... Exatamente. Um não anda sem o outro. Não anda sem o outro. E quem falha em um deles, falha na Não sua adianta. atuação ou profissional ou acadêmica. Eu Mas eu assim. concordo contigo, eu tenho essa mesma percepção. Mas, Marisa, nós estamos aqui já faz mais de 1 hora. E eu tenho que me segurar, porque senão eu fico aqui muito tempo. Então eu vou te pedir, a gente conversou um monte sobre liderança feminina, sobre você como mulher, sobre você como profissional, né, na área pública, dentro da Contadoria Geral do Estado. Faça aquele encerramento, que é aquilo que tu desejas, né? Mesmo sendo uma formiguinha, lá fazendo a minha parte, né? Me comenta um pouquinho para a gente terminar aqui sobre liderança feminina, assuntos, né, da área que tu acredita que seja importante. Ai, tem uma série deles. Mas acho que tem a ver muito com o que eu falei, assim, pensando no que tu falou, pensando assim no que eu posso deixar, né? Eu esse ano eu completo 50 anos, mês que vem. Puxa! Então eu tenho muito pensado sobre, né? É óbvio que eu já passei da metade da minha vida, eu tenho pensado muito no que eu vivi, mas muito no que eu quero deixar, claro, para minhas filhas, né? Mas muito que eu quero deixar no mundo e no meu mundo, né? Porque às vezes a gente acha, tem que ser alguém famosa. Não, mas todo mundo, né? Então eu tenho trabalhado e tenho estudado para poder ser um modelo para outras mulheres, tá? E aí não estou falando da Fernanda Lima, não estou falando da Bell Hooks, não estou falando, estou falando no meu mundo. Então eu tenho tentado construir caminhos para que outras mulheres estejam onde eu já estive. E não é só para estar, para botar foto, botar no Instagram, no LinkedIn. É para fazer diferença onde está. Porque uma coisa é estar, né? Sim. É figurar. Figura. Outra coisa é Realmente fazer faz diferença. Então eu tenho trabalhado já há um tempo nisso, abrindo caminho para outras mulheres. Eu agora me tornei, e vou começar, ainda nem comecei, não teve nem ainda as primeiras reuniões, um projeto muito legal lá na UFSC que se chama Conecta UFSC, que é de mentoria para mulheres e meninas. Estou muito animada com isso, porque eu acho que tem a ver com isso de abrir caminhos. No meu trabalho também já tenho feito isso, e em ações muito práticas, não é viagem, assim, não, é prática. Por exemplo, 2 exemplos muito simples para a gente encerrar. Há um tempo atrás, na CGE, implementei um projeto de residência com meninas, com pessoas, né? Não eram nem para ser meninas, eram com pessoas que estavam no último ano de gestão pública da UFSC e vinham implementar projetos na CGE. A gente também tem um projeto de bolsistas na CGE e projeto de estagiárias também na CGE. E eu vinha dando prioridades para meninas que tivessem nisso. E não é pegar pessoas que não estão preparadas, porque a gente tem muita mulher preparada. É privilegiar mulheres que, em situação de igualdade com o homem, ela vai desempenhar igual, mas conscientemente escolher mulheres para estarem em alguns locais. E eu fiz isso com essas bolsistas, eram 5 bolsistas, 4 eram mulheres, estiveram lá, desenvolveram projetos, e foi muito legal. E é um caminho possível da gente fazer. Então, hoje, assim, eu quero ser um modelo. Eu quero ser que as pessoas, meninas ou mulheres que ainda não chegaram no estágio da sua carreira que eu tô na minha, te tenham como modelo, possam pensar. E mais do que modelo, como apoio. Porque é muito importante que a gente tenha mulheres que nos digam como vencer as suas dificuldades, como que ela, isso que eu estou querendo saber da trajetória de outras mulheres, eu quero deixar da minha trajetória, como é que eu cheguei, o que eu fiz de diferente de uma outra que não chegou, sabe? E não é mérito, e assim, e não é todo mundo que é para ser líder, assim como não é todo homem que é para ser líder, não é toda mulher, mas quem quer, quem tem isso como um objetivo. Então, eu acho que é isso, ser modelo, além de ser modelo para as minhas filhas, que eu acho que toda mãe quer isso, certeza. Né? Ser modelo para outras mulheres que cheguem onde elas queiram chegar, seja liderança ou seja qualquer outra coisa que elas queiram ser. Que legal, Marisa, que legal. Isso é muito relacionado à liderança, literalmente. Né? E quando a gente sente que a gente tem isso, nós temos que entender que nós precisamos mostrar isso. Né? Não é uma questão de orgulho, não, é uma questão de que... Tem tudo a ver com o conceito de liderança, chama inspirar, influenciar.
Exatamente. A liderança é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Mas, Marisa, então te agradeço. Eu que te agradeço, Nossa, foi um prazer. Muito legal, que legal, coisa boa escutar e aprender bastante, né? Seja pela parte da liderança feminina, das mulheres, da parte dos órgãos públicos. Isso sempre é muito bom para que as outras pessoas também conheçam, né? E não fiquem nessa escuridão, digamos assim, e que brote aquela curiosidade. De evoluir. E que façam concurso e que vão lá trabalhar com a gente, pessoas bacanas, pessoas boas, pessoas preparadas. Marisa, muito obrigado, querida. Obrigada. Obrigado. Pessoal, então, mais um episódio, eu agradeço a todos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.